pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês desse momento que a gente tem vivenciado aqui, né? Vocês têm acompanhado aí as minhas postagens e eu agradeço muito. Nesse momento em que a gente tem essa dificuldade de encontro real, né? A gente tem se encontrado virtualmente e mais uma vez quero agradecer pelo carinho para com a nossa família. O Ricardo manda um abraço, a Lorena está aqui do meu lado me assessorando e quero dizer para vocês que já tinha um desejo antigo de fazer algumas postagens sobre assuntos relacionados à psicologia, sobre deficiências, né? Que é algo que me tornei ativista aí desde o nascimento da Larissa. Mas para a gente começar um pouco, eu queria conversar com vocês ainda sobre esses últimos acontecimentos, né? Foi no último dia 22, o falecimento da Larissa. E como que a gente tem enfrentado isso e por que a gente tem levado isso de uma maneira... A gente tem procurado trabalhar isso de uma maneira mais amena. E assim, é importante a gente... Quem me conhece já, né, que já ouviu alguma fala por meio de palestra, ou mesmo nas minhas aulas, eu sempre trouxe uma história de como foi essa gestação da Larissa. Então, eu sempre falo que eu sou a Carla com K, e sou mãe da Lorena, que é loira, dos olhos verdes, e também sempre dizia que eu sou mãe de uma menina morena, do cabelo liso, que é a Larissa, e a Larissa veio com síndrome de Down. Então, era sempre e será sempre ainda essa história, né, que a gente vai contar. Vocês estão ouvindo aí direitinho? Dá um oi aí. E a história da Larissa, ela foi muito sentida ainda no período de gestação. Eu tinha uma convicção muito forte de que a Larissa teria deficiência. Não sabia qual. Eu não consegui visualizar isso em nenhum tipo de exame. O pré-natal foi feito corretamente, mas eu tinha uma convicção que a minha vida ia mudar muito. Mas era uma coisa diferente em relação à Lorena, de que eu pensava que assim, se tiver uma deficiência, como é que faz? Tem algum exame? Da Larissa não, era uma convicção. Eu sabia que a minha vida ia mudar muito. Era muito forte e foi mais ou menos num período semelhante a esse, porque ela nasceu em maio. Então, um pouco antes foi a Semana Santa também, em que eu ia a alguns espaços e via alguma pessoa com síndrome de Down, aquilo mexia muito comigo. E aí, como vocês já puderam ver num vídeo anterior, né? A gente teve a certeza somente no momento do parto ali, e eu fui uma das primeiras a reconhecer que a Larissa tinha síndrome de Down. O próprio ginecologista não tinha identificado, ele só identificou alguns dias depois. E no dia seguinte, né, ao parto, a pediatra que acompanhou a Larissa até esses últimos momentos, que foi a doutora Denise Barcelos, que teve uma conversa comigo sobre a questão da síndrome de Down. E o que eu quero dizer com essa história? Quando a gente está hoje nesse momento da ausência física da Larissa, tem todo um porquê, né? Assim, eu acredito que foi uma história, está sendo uma história muito bonita, em que ela não é desconectada. Quando a Larissa chega na minha vida, eu tenho assim a certeza da dimensão da minha missão. Eu sempre fui muito caseira e nunca gostei, assim, né? Até para estudar, eu quis estudar em Franca, nunca quis estudar fora. Mas aí depois, por volta de 2012, eu começo a trabalhar na Federação das APAES do Estado de São Paulo, em que eu tenho que viajar muito para levar conhecimento e adquirir conhecimento. Então, quando eu lembrava lá da gestação e que a minha vida ia mudar muito, né? Eu tinha essa convicção e era certeza
de que a minha vida ia mudar como mudou. E aí eu fui participar do Conselho da Pessoa com Deficiência. Antes disso, um pouco, a gente montou o grupo Crer para Ver, né, Síndrome de Down. E desde então, minha história nunca parou. E eu tenho, né, venho sentindo sempre alguns sinais. Eu acho que mais ou menos em 2000 e, se me falha a memória, acho que 2016, eu recebo um convite da Zelma Vietro para participar de um grupo chamado Mães de Amor, que são das mães que perderam seus filhos. No dia que a Zelma me chamou, eu tremi na base. Né? Falei, o que eu tenho para falar para essas mães? Porque, afinal de contas, eu tenho minhas filhas. Tenho uma filha com deficiência, mas ela existe aqui. Né? O que eu vou poder levar? E desde aquele dia, eu fiquei sempre com a interrogação, né? O que Deus quer de mim? Que instrumento é esse que eu preciso ser para essas pessoas, para essas famílias? E o que eu vou fazer com esse conhecimento? Que é uma coisa que eu sempre peço. Para que onde que eu possa estar, seja dando aula, seja no consultório, seja nos trabalhos voluntários que eu tenho, como que eu posso ser instrumento para que eu possa levar alguma mensagem positiva? Desculpa a emoção, né? Muita emoção. Para que eu possa levar uma mensagem mesmo positiva. E quando eu fui a algumas reuniões desse grupo, foi um aprendizado muito grande. Coisas que não me saíam da mente. Naquele dia eu volto para casa e rezo muito para Deus, assim, olha, o que você quer de mim, né? Eu beijei demais as minhas meninas e fiquei pensando, alguma coisa tem por aí, alguma coisa vai acontecer. Claro que eu acho que tinha um medo natural, mas como eu sempre presto muita atenção nesses sinais, eu via que tinha alguma coisa diferente. E aí o que acontece? Passado algum tempo, duas mães do nosso grupo, Crer para Ver, perdem os seus filhos. E eu lembro bem quando eu falei para o Ricardo, meu esposo, falei, olha, acho que eu já sei um pouco por que eu fui participar desse grupo. Porque eu acho que eu vou ter que usar esses conhecimentos para acolhimento dessas mães. Né? E aí, assim, aconteceu, eu pude conversar com essas duas mães do grupo do Crer para Ver e venho trazendo a minha história. E não é, né, que passado agora 2020, essa história acontece conosco. No dia, né, a Larissa passa a mão na sexta-feira e tem aí o falecimento no dia 22. E aí toda essa história, né, que eu já venho montando desde a gestação, ela vem se organizando de uma forma. Então aqui, assim, é um resumo do resumo do resumo. Mas eu penso que é importante, queria conversar isso com vocês para ter essa dimensão de como que eu sinto esse momento com mais tranquilidade. Né? Tranquilidade em que sentido? Me dá saudade, né? Hoje eu ouvi uma música que a Larissa gostava muito e eu tive a sensação de que ela fosse chegar para cantar. Como todas as mães do grupo, todas as mães que perdem seus filhos têm essa sensação. E aí a gente respira fundo, mas qual que eu acho que tem, né, assim, o que eu quero fazer de diferente? Eu quero continuar cantando a música, eu não vou desligar a música porque eu não dou conta de ouvir porque a Larissa não tá aqui. Porque não foi isso que ela me ensinou. Né? Mãe, vamos cantar, né? Mãe, lembra essa música, lembra outra música. Então, quando eu falo assim, vamos lembrar da Larissa com muita alegria, é porque tudo que a gente teve que vivenciar com ela foi realmente muito intenso, muito bonito. E assim, não dá para passar por isso o dia inteiro chorando. Eu não quero que a casa fique fechada. Então, minha casa, durante quando tem sol, tá tudo aberto. Se tem alguma música que a gente lembra, a gente dança, a gente canta e fala, nossa, a Larissa faria desse jeito, aquela rebolaria desse jeito, né? Tem um sentimento de saudade intenso, principalmente à noite, por volta das 10 horas, que era um período em que das 22 horas, um período que a gente se organizaria para dormir e tudo mais, um ritual que a gente tinha. Mas a gente está conseguindo levar isso. Tá, e por que eu acho que é importante compartilhar isso?
Eu recebi muitas mensagens, depois daquela live que a gente fez da outra semana, de pessoas que falaram assim: olha, eu estava muito para baixo. E depois que eu ouvi você falando, aquilo me trouxe algo muito positivo. E aí eu falei: então eu preciso dar continuidade nessa luz, nessa alegria que a Larissa deixou para a gente. Eu quero dar continuidade com a mensagem de alegria, de esperança, para que a gente possa continuar tendo vibrações positivas. E uma reflexão que eu tenho feito muito: a importância da gente ter bons pensamentos. Então, para poder passar por isso, o que a gente está conseguindo refletir? Mente são, corpo são, né? Lembrar de coisas boas. Tem todo o processo de luto que eu tenho direito de passar, com certeza, né? De, nossa, será que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso foi acontecer comigo? E aí eu vejo, olha, eu não sou diferente de nenhuma pessoa do planeta, né? Porque a Carla, psicóloga, coordenadora do CRER, não poderia perder, né, um filho. Então, é para colocar a gente numa condição ali de igualdade. A gente não tem uma prioridade por conta de ter alguma coisa. E isso me traz uma lição muito importante, né? Da importância de que a gente tem que tá ali sempre com os pés no chão, conversando e dialogando sobre a vida e sobre as mortes, que pode ser a morte do trabalho, pode ser a morte de um relacionamento, pode ser uma morte mesmo de uma pessoa muito próxima. Então, é isso que eu queria trazer, né? Assim, a importância da gente manter o pensamento positivo, fazer diversas reflexões sobre a vida. E pensar sobre vida é pensar também sobre as possíveis perdas que a gente tem, tá bom? Então, o recadinho de hoje era por aí. E com essa necessidade que eu já senti e se fortalece agora com a Larissa, com a perda né, física da Larissa, eu quero estar constantemente colocando alguns vídeos e depois eu queria que vocês colocassem aí algumas solicitações, algo que vocês gostariam que fosse abordado. Eu vou tratar os temas também no meu canal do YouTube, que eu acabei de montar. O desejo já era trabalhar família, era trabalhar desenvolvimento infantil, trabalhar relacionamentos, comunicação. E aí, se tiver alguma coisa que vocês acham que seria bacana para a gente trazer aqui para o canal, coloquem lá, deixem inscritos que eu vou ler todos. E daí eu vou começar já a montar esses vídeos que eu quero disponibilizar, principalmente nesse momento de quarentena, para a gente se instruir, para a gente trocar informações, tá bom? Então, eu agradeço muito, muito as pessoas que estão nesse momento aqui assistindo. Deixo mais uma vez um grande abraço. Continuem em oração por nós e pelo planeta. Tudo isso vai passar, né? E a gente vai poder se encontrar, tá? Um abração e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.